Nós, dentro da visão da psicologia consciencial, nós colocamos que existem 4 funções básicas para pais e mães da família. A função colaborativa, a função diretiva, a função orientativa e a função sugestiva. Como que vai funcionar cada função dessa na relação entre pais, mães e seus filhos? A função colaborativa é uma função que existe desde o momento da concepção do filho até o momento da morte dos pais ou da morte dos próprios filhos, caso os filhos morram, né, que eles faleçam antes dos pais, que é mais incomum. O mais comum são os pais e mães falecerem, né, antes dos filhos. Então, como funciona a função colaborativa? Vamos explicar cada função. Colaborar, né? Existe essa função vem de uma questão muito importante. Os nossos filhos não são nossos filhos. Na verdade, nós somos irmãos em humanidade e, como irmãos em humanidade, quando nós vamos ocupar uma personalidade transitória, o Criador da vida, que nos criou a todos, vai solicitar daquela pessoa o papel de co-criador, colaborador. Então, todos nós, de um ponto de vista profundo, somos irmãos em humanidade. As pesquisas científicas com reencarnação, com regressão de memória, têm mostrado exatamente isso. As pesquisas feitas pelo psiquiatra canadense de Toronto, Joel Wheaton, ele pesquisou, a pesquisa dele é muito interessante, que fala sobre o período entre uma existência e outra. E uma pergunta que o Dr. Joel Wheaton fazia sempre para os seus clientes era por que a pessoa estava renascendo, qual que era o sentido do renascimento. E uma das particularidades que os seus clientes relatavam era de se aproximar de determinadas pessoas para fortalecerem laços com outras pessoas. E comumente, por exemplo, muitos relatavam: hoje fulana, que é a minha mãe, foi a minha irmã no passado, numa outra existência. Fulano, que hoje é meu pai, foi meu filho numa outra existência. Então, essa questão de ser pai e mãe de filhos é circunstancial dentro dessa programação maior das nossas vidas. Isso as pesquisas, tanto feita pelos Dr. Joel Wheaton, quanto feita pela doutora Ellen Wambach, em momentos diferentes. Eu acho que um não tinha nem conhecimento da pesquisa do outro, porque foram praticamente contemporâneos dessas pesquisas. A doutora Ellen Wambach escreveu um livro chamado Vida Antes da Vida, que ela fazia uma pergunta exatamente a mesma: por que você está nascendo? E muitos dos clientes dela relatavam a mesma coisa, que depois, na década de 80, uma década seguinte, o Dr. Joel Wheaton, ele publicou nessa obra, Vida, Transição, Vida, uma pesquisa semelhante. Mas eu acho que eles construíram da mesma forma, sendo que a Ellen Wambach fez uma pesquisa mais pura e o Dr. Joel Wheaton fazia essa pesquisa junto aos seus clientes no consultório de psiquiatra, quando ele os atendia.
Mas o que é, voltando à questão da colaboração. Então, o pai e a mãe recebem aquele irmão em humanidade momentaneamente para ser filho daquele casal, desse pai e dessa mãe. Esse ser que vem para uma nova experiência de vida, ele necessita dessa colaboração. Então, desde o do instante da concepção, o pai oferece o espermatozoide, a mãe oferece o óvulo, a união dessas duas células forma a célula ovo, que vai se desenvolver no embrião, depois no futuro feto, depois de 9 meses a criança nasce. Então, a colaboração já começa desde o instante da formação dos nossos corpos, porque os nossos corpos, eles vêm a partir do espermatozoide do pai e do óvulo da mãe, que também é criação do Criador da vida, que nos criou a todos. Mas cada existência nós vamos ter a colaboração de um homem e de uma mulher que vão oferecer cada um uma célula que tem metade dos cromossomos, inclusive uma célula especial, que é a célula, o óvulo e o espermatozoide, que unidos formam a célula ovo. E a partir desse momento da concepção, que existe uma cocriação, porque o criador da vida é Deus, mas o pai e a mãe vão cocriar. A partir daí surge a função colaborativa, porque eles vão colaborar na evolução daquele irmão de humanidade que momentaneamente serão filhos daquele casal. Então, eles terão um compromisso, é um compromisso que nós assumimos com o Criador da vida, é um compromisso muito sério, um compromisso consciencial, em que a mãe faz a função vertical desse compromisso, o pai tem uma função horizontal. Ou seja, essa função vertical, porque a mãe que co-cria em maior intensidade, porque o feto vai ficar durante 9 meses sendo construído dentro do ventre da mãe. Então, a mãe ela está ligada ao arquétipo da verticalidade, porque ela representa essa comunhão entre o filho e a própria mãe, e a mãe, o criador da vida. O pai oferece o espermatozoide e ele está mais ligado às questões mais usuais, mais de cuidado da prole, para manter a prole e tudo mais. E, então, a função horizontal nesse eixo que a reta resultante entre o eixo vertical e o eixo horizontal, essa reta são os filhos. E a partir da concepção, nós vamos ter um movimento de colaborar com aquele irmão em humanidade nessa evolução. E durante todo o período da existência dessa relação transitória, pais e filhos, nós teremos a função colaborativa. O labor é do filho, a colaboração é do pai e da mãe. Nós sabemos que, principalmente em nossos dias, que vivemos dias bastante tumultuados, bastante superficialistas, muitos pais e também muitas mães têm abandonado essa função. Mas é uma função que pode se abandonar, sim. Nós temos a liberdade para fazer isso, só que com graves repercussões em termos da lei de responsabilidade. Nós somos livres para fazer escolhas, responsáveis pelas nossas escolhas, e todas as escolhas terão consequências. Porque nós sempre dizemos, fazer sexo e conceber filhos é muito fácil. Colaborar com o Criador da vida
para que esses filhos evoluam do ponto de vista profundo, do ponto de vista da vertical da vida, dá bastante trabalho. Então, a função colaborativa é essa função em que o pai e a mãe estarão colaborando na formação do caráter, na formação daquele ser que vem através deles, mas não são criados por eles, são co-criados por eles para evoluir e crescer. Ninguém vem ao mundo para se divertir. As pesquisas do Dr. Joel Hilton é muito mal. Eu sempre cito o Dr. Joel Hilton porque as pesquisas dele são fantásticas. As conclusões que ele chegou a partir dos próprios depoimentos dos clientes, todos nós reencarnamos para aprender, para evoluir, para crescer. Então, o grande objetivo da vida é desenvolver o bem, o bom, o belo, desenvolver as virtudes do ser. Essa função colaborativa, o pai e a mãe deverão se esforçar para eles próprios evoluírem e crescerem para auxiliar os seus filhos. Se há abandono, seja de abandono desde a concepção, que muitos pais concebem os filhos, depois abandonam as parceiras sexuais, mães que concebem os filhos e os abortam, né? Hoje tem um recrudescimento cada vez maior do aborto, né? O aborto dentro da visão da psicologia consciencial, que é baseada em pesquisas científicas, nós não estamos falando em questões religiosas, mas em pesquisas científicas, o aborto é um grave crime, é uma grave afronta à lei de amor, porque o processo reencarnatório ele começa na concepção, não é no nascimento. Então, quando o espermatozoide se une ao óvulo, ali já existe um ser que vem para evoluir. E quando se aborta, é uma afronta intensa a essa função colaborativa. A pessoa faz sexo como se fosse uma coisa mais banal do mundo e utiliza o aborto como um método anticoncepcional. Infelizmente, isso vem aumentando cada vez mais. Vários países têm legalizado esse verdadeiro assassinato por ignorância a respeito das leis da vida. Se houvesse um conhecimento maior das leis da vida, quem sabe as pessoas parariam de produzir essa afronta à lei de amor, em vez de colaborar com o Criador da vida para a manutenção da vida. Então, essa função colaborativa é uma função muito importante. É a função que existe em todas as idades do filho, a colaboração. E muitos pais, muitas mães continuam colaborando com seus filhos, mesmo depois que os corpos já foram mortos, já houve a finitude dos corpos, mas vão continuar vivos numa outra dimensão.